Maravilha, começando mais um Patercast, aqui é o Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zappalá. Show de bola. A gente vai falar hoje sobre Natal. Na verdade, esse é um episódio que não está em nenhuma das nossas linhas editoriais, então é um especial de Natal. Qual é o número de hoje? 31. Uau! Gravamos 31 episódios esse ano. 31 episódios. Só relembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. E, cara, quero até fazer uma curiosidade. Nesse episódio a gente vai falar desde os vikings, que são os nórdicos, até Pernambuco. Tudo está relacionado com o Natal. Então, para quem for ouvir hoje, fica com a gente que a gente vai falar sobre tudo isso. Beleza? Beleza. Então tá bom, vamos começar. Bora. Você tá bem, né? Tô bem, Então tô tá bem bom. sim. Feliz aí. Fim de ano, bom, né? Você gosta do Natal, Antônio? Cara, gosto muito. Aliás, quando eu era criança, eu tinha dois dias que me deixavam muito ansioso, que era o meu aniversário e o Natal, que era quando a gente ganha presente, né? Verdade. Quando é criança é bom, né? Vocês tinham o Natal em família, tudo? Como é que era? Sempre tivemos. É? Até meus avós se separaram. Minhas histórias são marcadas por separação, né? Caraca. É ruim, mas tem que contar, né? Meus avós se separaram quando eu tinha 12 anos. Eu tive a separação dos meus pais com 7, mas o Natal até que foi bem até a separação dos meus avós. Quando os meus avós separaram, aí o Natal caiu. Sério? Uhum. Aí não ficou legal, assim. Faltava alguma coisa nítida, assim, na família. Cara, é bem contrastante nas histórias mesmo, porque o Natal, quando eu era criança, era na casa da minha avó. Minha avó morava num apartamento grande ali na Doc Lobo, perto da Paulista. Só que juntava todo mundo, que minha avó era meio a matriarca. Meu avô tinha falecido há 50 anos e minha avó ficou esse período todo, minha avó ficou acho que uns 30 anos viúva. E aí juntava todo mundo, cara. Bastante tempo. Todo mundo. E era um apartamento bem grande e as crianças faziam um teatro. Então a gente participava de um teatrinho de Natal Na família. na família. Nossa, você vem de uma família bem tradicional, então. Ultra. Então tinha um teatrinho, a gente se vestia com fantasia mesmo. Não só as crianças, eu lembro do meu irmão, adolescente já, também fazia os reis magos e tal. Oh. E aí, tinha sempre um tio mais velho que se vestia de Papai Noel. Então colocava a roupa toda, a gente tinha essa roupa. Eu fiz Papai Noel já depois, quando eu tava mais velho. Tinha barba, tudo. E, cara, eu me lembro, como criança, ficar desesperado para saber se aquilo era de verdade ou não. Então, eu e os meus primos mais novos, a gente ficava procurando indícios de que o Papai Noel não era verdade, porque a gente não tinha certeza. E ficava tentando descobrir. Era muito louco. Era bem legal. Bem legal. Isso funcionou até minha avó falecer, daí separou a minha mãe das minhas tias, tudo. E aí o Natal nunca mais foi tão legal. Fiz Papai Noel para meus sobrinhos, tudo, mas não era tão animal assim quanto era minha avó. Caraca, Antônio. Diferente mesmo a estrutura familiar. Era bem doriana, assim, sabe? O negócio mesmo? total. Ganhava presente, tinha um monte. Aí tem sempre o lance dos presentes, né, cara? Porque eu sou contra dar muito presente. Por quê? Cara, eu não sei, fica meio esquisito, porque não necessariamente todo mundo está na mesma fase financeira. Bom Então, se ponto. vamos dizer que, sei lá, tá você e as suas irmãs. Natal, todo mundo tem filho e tal. Aí você tá numa fase maravilhosa, tua irmã não. Aí você vai lá, faz uma montanha de presente pro seu filho e dá um presente pra filha dela. E ela consegue dar mais um, dois. Então, ficava meio... Tanto que tinha épocas que a minha avó compensava um pouco, entendeu? Dava um presentinho para algum neto, para dar uma compensada. Então, assim, hoje eu vejo que a gente tem que ter uma certa parcimônia nesse negócio de dar presente, entendeu? Não precisa... Entendi. Bom. Mas que bom. Bom, o que eu queria fazer nesse episódio de hoje? Queria conversar sobre o Natal e esclarecer algumas coisas a respeito do Natal, porque tem muita gente tem dúvida sobre, o que é o Natal, por que ele acontece, por que é nessa data, o que é esse lance de Papai Noel, por que tem presente. Então, acho que eu queria aproveitar esse episódio de final de ano para esclarecer o que é o Natal. O que você acha? Bora. Bora? Acho que é isso. Tá Para bom. começar, o que é Natal? O que significa a palavra Natal? Está relacionado com nascimento.
Então, assim, a palavra Natal já remete ao nascimento de Jesus. Então, o Natal está relacionado com o nascimento de Jesus. É isso que a gente comemora no Natal. O que tem a ver isso com o Papai Noel? Nada. Achei que já ia sacar um versículo, então não tem relação, então. Não, Papai Noel não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. É. Mas é uma data que foi sendo. Algumas datas, algumas comemorações foram sendo aglutinadas nessa mesma comemoração. Então, para começo de conversa, por que é no dia 25 de dezembro? Faz ideia, não? 25? Não. O dia? 25? Não faço ideia. E por que é em dezembro? Por que é em dezembro? Não faço ideia também. Boa. Tem algumas explicações para isso. Então tá, vamos lá. Primeira coisa, acho que todo mundo já ouviu falar do solstício de inverno. Então tem um lance que chama solstício. Você nunca tinha ouvido falar? Não. Solstício de inverno é porque a gente aqui no Brasil não tem. Hum. Não é a nossa prática, não é a nossa cultura. Mas o solstício de inverno no hemisfério norte, ou seja, da linha do Equador para cima do hemisfério norte, é o dia em que você tem o inverno mais severo. Então, quando. Caraca, não vou ficar explicando que a Terra é inclinada e o caramba, mas existe um dia no inverno do hemisfério norte, pensa lá na Noruega, lá nos Vikings, em que o Sol está mais distante da Terra. Esse é o solstício de inverno, quando o Sol está mais distante. Então, em teoria, quando você passa o solstício de inverno, começa o término do inverno. Então, o inverno ele fica o mais severo possível no solstício de inverno, e aí depois começa o fim do inverno. Solstício é a palavra sol, é sol mesmo, e estício deixa eu até olhar aqui que eu anotei. Estício quer dizer. Stitium quer dizer parado. É quando o sol está parado no seu lugar mais distante. Então, o solstício de inverno, ele marca o início do fim do inverno e tem um festival específico dos vikings, dos nórdicos, que se chama Festival de Yule. Caraca. Yule, que era um festival para comemorar. Yule quer dizer roda ou círculo, giro, para comemorar o fim do ciclo. Então, quando você tinha o Festival de Yule, que era depois do solstício de inverno, você comemorava o início de um novo ciclo. Estava começando um novo ciclo que vinha e antecipava a vinda do verão. Bem louco, né? Muito louco. Caraca, nunca tinha ouvido falar essa história. Só que é o seguinte, o solstício de inverno ele acontece todo ano. Então, por exemplo, esse ano, o solstício de inverno vai ser no dia 22 de dezembro. Então, no dia 22 de dezembro de 2023, vai ser o dia que o inverno é mais rigoroso, que o Sol está mais longe da Terra para o hemisfério norte. Beleza. Mas se é no dia 21 e 22, costuma ser, por que é no dia 25 de dezembro o Natal? A explicação a tradição antiga cristã era que Jesus tinha nascido no dia 25 de março. Até pesquisei, não tem uma explicação muito clara para isso. Mas essa era a tradição. Tinha nascido, não. Que a anunciação de Gabriel para Maria tinha sido no dia 25 de março. Então, se a anunciação tinha sido no 25 de março, eles colocaram 9 meses para frente, 25 de dezembro. Tipo, a teoria era... Que interessante. Se a anunciação foi feita em 25 de março, então o nascimento teria se dado em 25 de dezembro. Muito bom. E 25 de dezembro está perto do solstício de inverno. Então eles pegaram essas duas datas e aglutinaram. Falou assim, ó, quando os povos germânicos, os povos nórdicos estavam sendo cristianizados, ele falou, vamos pegar essa festividade que é pagã, que era o festival de Yule, e vamos falar que na verdade, a gente está comemorando o nascimento de Jesus. Caraca. Então, a Igreja Católica, quando começou a fazer o evangelismo, quando começou a ter a cristianização de vários povos na Europa, eles pegavam algumas datas e transformavam a data em cristã. Mesma coisa para os santos. Os católicos vão ficar bravos comigo, mas no início da Igreja Católica, uma forma de você endereçar a
como falar isso? Os muitos deuses era você fazer muitos santos. Então era uma forma de você trazer um pouco de ecumenismo, um pouco de sincretismo para dentro e você endereçar a fé de outros povos que eram pagãos. Hum, Bom, eu não sou um especialista. parece. Não, não. Mas é o que eu já li e o que eu pesquisei. Uhum. Beleza, então você tinha lá o festival de Yule, e você junta com a possível data do nascimento de Jesus, que eles fizeram esse cálculo de 25 de março mais 9 meses, bateu 25 de dezembro, pronto. Temos uma festa de Natal. Muito bom. Cristianizou um festival nórdico pagão. Entendeu? Caraca, a história por detrás da história. Mas tem uma coisa louca que é isso na Igreja Católica. Agora, algumas igrejas que são ortodoxas, que é a igreja da Etiópia, a igreja do Egito, que são, quando teve a divisão da igreja, ficou a igreja ortodoxa, que é para o lado do Oriente, e a igreja católica para o lado do Ocidente, que é Roma. Na igreja oriental, a data de 25 de dezembro, na verdade, ficou em 7 de janeiro. Que doideira. Porque tem uma diferença de calendário. Ah, Antes do imperador Júlio César, tinha o calendário romano, que era lunar. Então tinha lá 10 meses. eram menos meses, né? Era quantos? 10 meses. Bom. Que se baseava nas fases da lua. O imperador Júlio César, às vezes a gente olha lá para trás e pensa, o pessoal era ignorante. Não, o pessoal era super sofisticado. Eles tinham um problema com o calendário lunar, porque não batia com as estações do ano. Então, passou a ter, o Júlio César trouxe em 46 depois de Cristo, um outro calendário que é chamado de calendário juliano. Então, esse calendário juliano passava a ter 12 meses, aí passou a ter janeiro, fevereiro e março. Março já estava no romano. E eles... Lá era de março a dezembro, então. Era de março a dezembro. Ah. Aí passou a ter janeiro, fevereiro e o resto dos meses. E eles entenderam que no calendário solar cabia 365,25 dias. Então eles tinham 0,25. O que eles fizeram? A cada 4 anos, você tinha um dia a mais, que é o ano bissexto. Caraca, velho. Mas que ano que era isso? 46 depois de Cristo. 1046 Lá depois de Cristo. Então, as contagens dos anos anteriores, eles são contados em 10 ou 12? eram anos diferentes. Então quando você vê na Bíblia, porque o ano isso, o ano aquilo, não é exatamente o ano que a gente vê, entendeu? Igual quando fala na Bíblia sobre, estava na hora primeira, a hora segunda. Não eram as 24 horas como a gente calcula também. Eles tinham um jeito diferente de calcular as horas do dia. Acho que era 3, 6, 9, 12. Era diferente. Mas aí o que aconteceu, brother? Esse calendário juliano, eles foram, beleza, endereçamos aqui, agora vai ter o ano bissexto a cada 4 anos. Uhum. Quando chegou no ano 1500, lá para os 1500, o que eles perceberam? Que tinha uma falha nesse negócio e ia tendo anos a mais, dias a mais. Então, lá em 1500, eles perceberam que eles tinham calculado 10 dias a mais do que era a ideia. Então, eles fizeram um novo calendário, que é o calendário gregoriano, que é o que a gente usa hoje em dia. E olha que doideira. Quando eles instituíram esse novo calendário, lá em 1582, eles calcularam que eles tinham colocado 10 dias a mais no calendário geral da humanidade. Então, o que eles fizeram? Do dia 4 de outubro de 1582, pulou para o dia 15 de outubro. Porque eles tinham que descontar, tinham que tirar 10 dias. Caraca. Então, se alguém te falar que no dia 10 de outubro de 1582 alguma coisa aconteceu, é mentira, porque esses dias não existiram. Da Entendeu? hora. Então, do dia 4 de outubro, pulou para o dia 15 de outubro. Nossa. E aí continuou rolando. Uhum. Isso é o calendário gregoriano. E aí, no calendário gregoriano, se você tiver um ano bissexto que cai, tem uma regrinha que se o ano for divisível por 100, mas também for divisível por 400, você não conta aquele ano bissexto. Então, tipo, a cada centenas de anos, você não conta aquele ano. Mas você está me olhando, eu expliquei errado, mas alguém pesquisa, porque é muito difícil de explicar esse negócio. O calendário gregoriano, ele veio e ele corrigiu uma falha. Então, ele tem uma regra que fala que alguns anos, ainda que devessem ser bissextos, eles não contam como bissextos. Então, você vai tirando alguns dias ao longo dos séculos, entendeu?
Só que as igrejas ortodoxas, aquelas que ficaram pro lado do Oriente, que era do Egito, da Etiópia, da Armênia, eles não aceitaram isso. Então, essas igrejas, você coloca 13 dias a mais, cai no dia 7 de janeiro. Nossa, cara. Então, por isso tem essa pequena diferença. Você vai, quando que é o Natal para a igreja ortodoxa armênia? Hum. 7 de janeiro. Quando que é a igreja Natal para a igreja ortodoxa copta? 7 de janeiro. A nossa aqui, 25 de dezembro. Jesus nasceu nesse dia? Eu acho que não. É, tem um... Mas tem uma lógica por trás, entendeu? Para ser nesse dia 25 de dezembro. Caraca, muito bom. E o Papai Noel? O que o Papai Noel tem a ver com isso daí? Então, aí tem o lance do Papai Noel. Lá no festival Yuli, que era aquele nórdico, não tem nada a ver de Papai Noel, não tinha presente, não tinha nada disso. Uhum. Mas já tinha alguns símbolos que a gente usa até hoje. Talvez presente tivesse, porque era uma data bem festiva. Porque, afinal de contas, você acabou o inverno, que é uma fase dura, para começar. Não acabou, mas começa a acabar o inverno. Eles tinham árvore de Natal. A árvore de Natal, as velas, as luzes, vêm do Festival Yuli. Ou seja, a árvore de Natal não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. E o Papai Noel também não tem nada a ver. O próprio Papai Noel tem duas origens diferentes. Uma delas existia um santo, que é o São Nicolau, numa cidade chamada Mira, na Turquia, que era um santo, que era um homem, ele era um bispo da igreja da Turquia, da cidade de Mira, que ele era muito generoso. Aliás, tem até um filme. Isso é no século IV, né? 4 ou 5? Cara, não sei, você viu isso aí? Eu tinha visto aqui que era século IV. Que não... É isso aí, século IV. No século IV, depois de Cristo, porque ele é um bispo cristão. Não Uhum. tem um filme de Natal, tem um filme recente que chama Klaus, eu acho. Tem. Uma animação bem top, bem legal, que conta essa história de um homem, mas não fala que ele era um santo. Então eles tiram a ideia do São Nicolau e colocam um outro homem, mas conectam a ideia do Papai Noel vir de uma pessoa real. Então, beleza. Tinha esse homem chamado São Nicolau, e existia uma festa do São Nicolau que era comemorada lá para o dia 6 de dezembro. Então, veja, mais uma festa. Então, você tem o Festival Yuli, tem o nascimento de Jesus, agora entrou nesse caldo a festa de São Nicolau. E a festa de São Nicolau comemorava esse cara que dava presente, que era um cara muito generoso. Então, você coloca aí o lance dos presentes. Beleza. Como que São Nicolau foi virar Santa Claus? No século XVII, tá com paciência? Vou te explicar. Tô ouvindo. No século XVII, os holandeses começaram a ir para as Américas. Eles tinham lá a Companhia das Índias Ocidentais. Então, os ingleses tinham um negócio chamado Companhia das Índias Orientais, que foram para a Índia, e os holandeses tinham a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa mesmo, e que explorava as novas colônias, as novas terras descobertas. Tá. Então, no século XVII, ou seja, 1600 e alguma coisa, os holandeses foram para as Américas. E nas Américas, eles fundaram uma cidade chamada Nova Amsterdã. E compraram uma ilha dos índios, uma ilha chamada Manhattan. Então, os holandeses entraram na América, fundaram uma cidade chamada Nova Amsterdã, e especificamente aonde era numa ilha chamada Manhattan. Ali, eles se estabeleceram. Ao mesmo tempo, os holandeses que estavam lá no norte fizeram a mesma coisa no sul, numa cidade chamada Recife, em Pernambuco. Então, ao mesmo tempo que a Companhia das Índias Ocidentais estavam tomando um pedaço de terra lá em cima, estavam fazendo a mesma graça aqui embaixo, em Pernambuco. E eles ficaram mais ou menos o mesmo tempo lá em Nova Amsterdã e aqui embaixo em Recife. Eles foram expulsos pelos ingleses lá em cima, que trocaram o nome da cidade de Nova Amsterdã para Nova York. Oh. E aqui embaixo, eles também foram expulsos de Recife pelos brasileiros, à época, né? Os nativos daqui, e pelos portugueses. Doideira isso, né? Caramba, que maluco. Então você vê que, cara,
Os holandeses, quando eles foram de Amsterdã para a América, eles levaram com eles essa tradição do São Nicolau. E na viagem deles de lá da Europa até a América, um dos caras, a viagem ele tinha como padroeiro São Nicolau, e um dos caras, marinheiros nessa viagem teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que eles iam comprar uma ilha. Essa ilha tinha um nome parecido, era Mananata, alguma coisa assim. E que o São Nicolau, ele iria viajar entre nós e iria entrar pelas chaminés para entregar presentes nessa nova terra para onde eles estavam indo. Daí que vem essa tradição do trenó, de entrar pela chaminé, do sonho de um marinheiro no navio dos holandeses indo para a nova terra. Caraca, nunca vi. E o nome São Nicolau, até anotei aqui. O nome São Nicolau, por que chama que foi para Santa Claus? Deixa eu ver aqui. O nome São Nicolau em holandês é Sinterklaas. Sinterklaas foi para Santa Claus. Ou seja, o nome Santa Claus é corruptela de São Nicolau do holandês, traduzido não, mas adaptado para o inglês. Daí que vem Santa Claus. Ou seja, toda a tradição de Santa Claus é uma junção do nascimento de Jesus com esse São Nicolau, que era um cara cristão, um bispo cristão muito generoso que dava presentes. Então essas duas coisas se fundiram. Então já são 3 coisas que se fundiram. O nascimento de Jesus, o Festival Yule, que traz as árvores e tudo mais, mais a festa de São Nicolau, que era no dia 6 de dezembro. E só uma partezinha, só para não perder. Aqui no Brasil, os holandeses ficaram por, deixa eu ver quanto tempo. Eles ficaram de 1930 até 1630 até 1654. Eles governaram lá em Pernambuco. Teve holandês lá. E aí o que aconteceu? Eles eram protestantes. Só que a maioria da galera em Pernambuco era todo mundo católico. Eles eram protestantes calvinistas e eles começaram a proibir missa, como é que fala? Forçar o protestantismo. E aí isso já trouxe muita discórdia. E além disso, na parte comercial, eles também começaram a causar problema. Porque eles eram menos favoráveis para os locais do que os portugueses. Aí então teve uma revolta, que é a revolta de Pernambuco, ou a revolta dos mascates, e aí eles foram expulsos. Mais ou menos no mesmo tempo que eles foram expulsos lá de Nova York. Aí a pergunta fica, imagina se Pernambuco fosse da Holanda até hoje. Ia ser a Guiana holandesa lá em cima. Acho que sim. Caraca, que história, não fazia ideia que tinha esse ponto de que teve revolução por conta disso. Teve uma revolução em Pernambuco, em Recife, para expulsar os holandeses de lá, cara. Caraca, que Também teve doideira. uma aqui no Rio de Janeiro para expulsar os franceses, sabia? Muita gente tentou pegar o Brasil, os portugueses não deixaram não, Não mano. rolou. Os portugueses são bravos, velho. Caraca, Antônio. Aí você tava falando sobre a árvore de Natal também. O que é engraçado, porque a gente olha hoje e tem algumas religiões que meio que abominam, né, a, a questão da árvore de Natal em si. Cara, não sei. Os judeus eu sei que... Que não... eles não adotam. Bom, porque hoje o principal ponto do Natal é o nascimento de Jesus. Sim. Então, o que eu entendo é que o Natal está cada vez se tornando, voltando a ser uma festividade pagã. Porque você não vê nenhuma propaganda falando de Jesus, você não vê ninguém falando de Jesus, Total. não é? É Papai Noel e a árvore, né? Papai Noel, a árvore, da mesma forma que a Páscoa também foi descristianizada, né? Virou um Sim. coelho que bota ovo de chocolate. Tipo, nada a ver. A gente vai gravar um especial da Páscoa quando chegar a Nossa, Páscoa. descobrir de onde veio o ovo de chocolate. Agora, olha que louco. Então teve essa tradição que veio trazida pelos holandeses que estavam nos Estados Unidos, tá? Na época, em 1840, nasceu na Alemanha um cara chamado Thomas Nast. Depois ele foi para os Estados Unidos e ele era publicitário, cartunista, ilustrador. Esse cara,
no começo do século XX, ou não, final do século XIX, 1850, 1860, esse cara ele era um cartunista de uma revista americana chamada Harper's Weekly. Esse cara, ele foi o primeiro cara a fazer um desenho do Santa Claus, o Papai Noel, mais ou menos como a gente conhece hoje. Então ele fez um desenho de um velhinho barrigudo que dava presente e tudo mais. Então ali a gente tem a primeira criação de um cara, ele pegou o São Nicolau, que não era assim, Uhum. e adaptou e tornou um pouco mais palatável para aquele momento que os Estados Unidos estavam vivendo. Mas ele desenhava em preto e branco. Então de onde veio o vermelho do Papai Noel? Da Coca-Cola. A Coca-Cola fez uma propaganda, deixa eu ver quando foi aqui, que eu anotei. 1931. 1931, conta aí. 1931. Bom, eles Campanha da. fizeram uma campanha É. que tinha o Papai Noel vestido de vermelho, com a gola tal, e ainda mais palatável para o público, mais bonzinho, né? E quando é engraçado, né? Como a gente lembra muito da Coca e o Papai Noel, fica vinculado o vermelho dos dois, né? Então, aí já não Foi uma sei se o sacada vermelho foi. O que que você acha? inspirou a Coca antes. Será que a Coca. Eu Será acho que a que não. Coca já era vermelha e eles colocaram o Eu. vermelho no Papai Noel? Caraca, que sacada, hein? O cara Os caras criou. influenciaram todo mundo de lá para cá. Começou o pensamento América influenciando o mundo de forma E capitalista. esse cara que fez essa propaganda é um artista chamado Adam Sandblom. Ele que trouxe o vermelho e branco, trouxe essa figura amigável. Só que os elfos, aquele lance do norte dos elfos, já era do Thomas Nast, que é o cara que fez o primeiro desenho. Esse Thomas Nast, inclusive, ele era um cartunista, ele que inventou a figura dos elefantes para os republicanos e do burro para os democratas nos Estados Unidos. Foi lá naquela época. Hum. Você vê como, isso eu acho interessante, como a gente vive tantas tradições, tantas coisas hoje, que já tem, sei lá, 200 anos de existência que a gente não faz ideia de onde vem. Nossa. São cultura, assim, você fica pensando, o Natal, o Papai Noel, cara, foi uma criação de um cara, de um cartunista, não sabe? Não... E como mais uma vez a gente vendo a arte influenciando, né? Totalmente. O pensamento, a mente, o costume das pessoas, dos povos. E mais, cara, porque, na verdade, a tradição do São Nicolau, ela foi levada para os Estados Unidos Uhum. a reboque de um interesse comercial dos holandeses. Porque os holandeses não vieram para cá para brincar. Eles vieram com a Companhia das Índias Ocidentais para fazer comércio, para explorar a América. Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, assim, no final das contas, quando você vai juntando tudo, até o Festival de Yuli até era uma coisa mais orgânica, cultural. Mas o resto foi trazido a reboque de interesses comerciais, de propaganda. Caraca, todo mundo, Papai Noel de vermelho. É porque era a cor da Coca-Cola. Não é, sabe, uma tradição mais embasada. E a tradição mais embasada de todas, que é o nascimento de Jesus, ele vai sendo esquecido devagarzinho, sabe? E o restante ao redor do Papai Noel, você vê muita coisa também. Você vê as renas, você vê. Então, É, as renas estão relacionadas com esse sonho do cara que viu um trenó. Meu, é por isso que é muito louco é cultura, cara, que você holandês, vai né? Devia juntando estar fumando tudo. maconha no navio. E tem mais, né? Tem, como que chamam os ajudantes do Papai Noel? Os Os duendes? elfos. Os elfos? É elfos? Acho que de Não. elfo foi pra duende. Ah, Alguém tá. fez Tem um. essa... É igual o Caraca. filme do Willy Wonka. Hum. Começava com um Lumpa-Lumpa, que era um bichinho, daí o outro filme já começa a ter um cara diferente. As coisas, elas vão se transformando. É muito louco isso. A cultura, ela é aberta. Elas vão se transformando. Então, a ideia dos elfos veio lá do Thomas Nast, que era o cara que fazia o cartoon. Hum? Já virou duende. Caraca, Sei velho. lá quem fez a transição, entendeu? Influência Isso eu de. não pesquisei. Maluco ver como juntou várias coisas que não tinham nada a ver e hoje a gente vive algo tão anual aí que. Agora, olha que legal. Os holandeses entraram em Nova York mais ou menos na mesma época que eles entraram aqui em Recife.
Mas eles foram expulsos de Nova York em 1664. Mas eles foram expulsos daqui em 1654. A gente expulsou os holandeses 10 anos antes dos americanos, cara. Hum, Foi mais rápido. E eles compraram a ilha de Manhattan, eles compraram a ilha dos índios, cara, dos nativos americanos. Pagaram lá 60 florins holandeses e compraram. Então Manhattan foi comprada dos nativos pelos holandeses e depois os ingleses tomaram a ilha dos holandeses. caraca, Então Nova York chamava Nova Amsterdã. que doido. Uma das ilhas mais caras aí, o metro quadrado mais caro do mundo. É, inflacionou, né? Porque custou 60 florins lá Nossa. atrás. Bastante informação. Ó, agora a gente aí já sabe o que o Natal influenciou. E as comidas, Antônio, tem alguma coisa sobre as tradições do Peru? Tem uma Uva. coisa interessante aqui, é o seguinte. Uma coisa que eu fiquei curioso é, por que que a gente aqui no Brasil não chama o Papai Noel de Santa Claus? Por que que nos Estados Unidos chama Santa Claus e aqui chama Papai Noel? Daí eu fui pesquisar por que que tem essa diferença. Essa influência holandesa aconteceu na Europa, mas não em toda a Europa. Uhum. Então tem um pedacinho da França, porque o Papai Noel vem de Père Noël. Père, que é pai, e Noël, que é Natal, é novidade. Então é Papai Natal. Daí que vem Papai Noel. Vem Père Noël, que a gente trouxe para Papai Noel. Só que lá na França, um pedaço da França gostava dessa tradição do São Nicolau, que é Saint-Nicolas em francês, mas uma outra parte não. Então, existe uma tradição também antiga na França do Natal e eles inventaram o Papai Noel deles lá. Então, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos estava aparecendo o Santa Claus, na França já existia o Père Noël. E para o resto do mundo, tanto que, sei lá, acho que na Turquia é Baba Noel, tem outros, e a gente assumiu também aqui o Papai Noel. Acho que em Portugal é Pai Noel. Então, dentro da nossa tradição, a gente não tem a mesma origem para o Papai Noel que teve dos Estados Unidos. A gente tem uma origem francesa mais antiga do Papai Noel. Então, são tradições que vêm de lugares diferentes, que vão gerando influência em lugares diferentes. Hum. Então, assim, o nosso Natal tem a ver com os holandeses? Não. O nosso Natal, o nosso Papai Noel, tem a ver com os franceses, em que Noel quer dizer Natal. Então, a gente tem o nosso Papai Natal aqui, que por isso que é diferente do Santa Claus, porque Santa Claus tem a ver com o São Nossa, Nicolau. Papai Natal, que não tem nada a ver também, né? Porque Que é de onde tirou um papai? Não, nada a ver, né? Papai Natal é Deus, né? Porque Deus é pai de Jesus, deveria ser. Né? verdade. Que é bem desconectado. São coisas muito, muito diferentes. E o lance de comida, olha também como as coisas são. Dentro da tradição francesa, tinha o peru de Natal. Dentro da tradição holandesa, tinha um pão com fruta. Te lembra alguma coisa? Panetone, né? Panetone. Então, assim, mas daí se você vai ver o panetone, também tem uma outra tradição italiana do panetone. Mas um bolo de frutas, um bolo com frutas, meio com pão, vem da tradição holandesa. Enquanto que o peru vem de uma tradição francesa. Nossa, cara, que salada mista de coisa, Cara, é hein? tudo junto. Aí você tem uma Páscoa com panetone de chocolate. Porque daí o coelho também já entra. Mas eu acho muito legal como quando você começa a estudar a origem das coisas na cultura e uma data tão relevante que hoje é tão comercial quanto o Natal, você vai ver nessa salada que tem a ver com Jesus, tem a ver com os nórdicos, tem a ver com os holandeses, tem a ver com um bispo turco, que é o São Nicolau, de uma cidade chamada Mira, na Turquia, e tem a ver com franceses também, que tinham uma outra tradição antiga Nossa, que de Natal. caraca. Cara, é tudo junto. Confuso, né? Muito confuso. Mas a cultura ela vai consolidando as tradições e gerando algo novo. Então, eu não sei, daqui 100 anos talvez a gente nem lembre mais que Natal tem a ver com Jesus. Porque você vai perdendo.
Porque hoje, o que a cultura entrega? Não entrega nada relacionado com Jesus. Está totalmente focado em Papai Noel e em presente. Eu não vejo uma propaganda falando de Jesus, eu não vejo nada Não. disso. A gente ainda vê dentro da cultura, como a gente está dentro de um ambiente cristão, a gente ainda vê as pessoas falando de Jesus, tal. Mas isso é orgânico. O que é intencional e o que é midiático já não fala de Jesus, né? Não. Mas eu vejo que até a própria igreja mudou um pouco a visão, né? Porque algumas igrejas, elas não... até tem uma religião específica que não comemora o Natal, né? Que não fala do Natal. Não são os testemunhos de Jeová ou os mormons? Eu não sei, eu não tenho certeza. É, uma dessas Eu acho que é testemunho religiões. de Jeová. O que também eu acho que é o próprio protestantismo até comemora alguma coisa, mas assim, era sem árvore de Natal, sem Papai Noel, né? Tinha uma coisa assim também, que a galera não queria ter referência visual de que estava conectado a algo pagão. Mas, cara, não necessariamente nem foi no dia 25 de dezembro, então. Mas daí entra Sim. num lance, cara, você vai negar toda a cultura, entendeu? É É. difícil isso, né? Não, mas o que eu O vejo que você acha também é disso? que agora, recente, a gente vê algumas linhas até reconhecendo, porque fala, pô, hoje talvez é a única data perto do que o mundo pode falar de Jesus. Tudo bem que não fala de maneira a mídia, mas se você for entrar em cada família e for ver o dia a dia do Natal, tenho certeza que tem um Pai Nosso, uma oração, alguma coisa é feita, né? Ainda que bem escondido, mas ainda assim é feito. Então, Como é que era na sua casa? Tinha uma. a gente sempre foi de outra religião, mas no Natal Ah, sempre teve um Pai então. Nosso. Olha que doideira. Vocês eram de outra religião, Aham. mas comemoravam o Natal Uhum. e rezavam o Pai Nosso. Rezava o Pai Nosso. É que na nossa na religião que eu tinha, era uma religião japonesa Como é que chama? messiânica, que era Chama messiânica. uma religião japonesa que tinha uma das orações era o Pai Nosso, que tá na Bíblia. Mas messiânico refere a Messias, né? Mas o Messias é outro, é um japonês. Ah, É. não era o Messias de Não Jesus? tinha nada a ver, não tem nada bíblico. Sério? Eu achava Aham. que a messiânica tinha a ver com Jesus. Não tem. Caraca. Ela é referência a um homem que criou essa religião e Qual o nome, você lembra? do Mokichi Okada é o nome dele. Mokichi Okada. É. Hum. E eu lembro de ter a oração, o Pai Nosso, e sempre em volta da mesa, alguma coisa. Mas o que tinha a ver o Pai Nosso? O Pai Nosso está na aplicação dele. Ele coloca, quando ele criou a religião, ele colocou o Pai Nosso como uma oração. Ele criou o Jorei, que é a forma de luz com as mãos, né? Ah, Através das mãos. E ele se inspira na Bíblia para fazer isso. na imposição de mãos, Na assim. imposição de mãos, na luz e algumas coisas que no fogo. Mas não tem nada a ver, só isso, assim. Tanto que ele tira de contexto a oração do Pai Nosso e tira de contexto o restante. Mas o Pai Nada Nosso é rezado exatamente como está lá no tem Sermão do Monte. algumas Ah, então isso. alterações. Ele muda um pouco, mas a aplicação é a mesma. No final ele não fala amém, ele fala assim seja. Então tudo que dessa religião não usa o amém. Usa assim seja, que significa a mesma coisa, É, porém, que doideira. maluco, né? E a gente sempre tinha esse costume de oração. E eu vejo que isso se aplica em todas as famílias, né? Todas não, mas a maioria das famílias que tem uma tradição antiga, que tem, talvez os mais velhos, né? Tem um momento que eu lembro do meu avô sempre tomava a mesa ali para puxar, para É. agradecer o ano, para falar alguma coisa, e aí puxava uma oração. Era tradição, assim, todo ano eu já sabia que meu avô ia chorar na mesa falando Ah, alguma é? coisa, né? Cara, lá em casa tinha uma tradição que eu não sei ainda se as famílias católicas ainda têm, mas perto da época do Natal, ia lá para casa um menino Jesus. Então tinha uma cestinha que simbolizava uma manjedoura que vinha com uns tipo uma palha e vinha uma imagem. Era um bebezinho, assim, bem assim, típico de Jesus. E aí aquele menino Jesus passava pelas casas, pelas famílias católicas daquela paróquia. Então tinha o menino Jesus que vinha, passava 1 ou 2 dias lá em casa e daí de casa ia para algum outro lugar. Cara, era muito louco. Aí tinha uma tradição, você colocava um dinheirinho ali,
Você passava a mão no pezinho do menino Jesus. Era um lance assim, cara. Ficava no meio na mesa de centro. Super importante. E eu lembro de olhar para aquela imagem do menino Jesus, porque era Natal, e sentia assim, era uma coisa meio sagrada, sabe? Nossa, É cara. muito louco. E aí sempre, acho que não ficava no Natal, eu não lembro que casa que fica, não sei se na nossa ficava, não sei como é que devia ter um rodízio da casa que ficava o menino Jesus no Natal. Uhum. E eu acho que aquela imagem era da igreja, né? Da igreja católica da nossa região, da nossa paróquia. E no Natal a gente sempre cantava algumas músicas específicas. Então a gente também rezava o Pai Nosso. E tinha aquelas músicas que é. Como é que é aquela? É, Noite Feliz. Aí todo mundo cantava junto. Era um momento bem. Meu, pra mim era o ponto alto do ano, assim. Que legal, cara. Porque Nossa, eu juntava toda a nunca tive família, tinha o Natal, a gente montava um presépio. Cara, era muito legal. amigo, tinha amigo secreto, não? Naquela época. Tinha, olha, tinha tudo, né, tem regra. O amigo secreto era assim: as crianças até 12 anos, todas ganhavam presente. Hum. Então, quando você fazia 12 anos, você entrava no amigo secreto. Então, era uma tristeza quando você fazia 12 anos, porque você parava de ganhar presente de todo mundo e você entrava na chatice do amigo secreto. Você ganhava Ganhava um presente. muito Então, era bom. uma tristeza. E, de fato, no Código Civil, a criança vai até 12 anos. Quando faz 12 anos, entra na adolescência. Sabe disso? A Elisa comemorou. Ah, agora eu não sou mais criança, que eu tenho 12 anos, eu sou adolescente, legalmente. Então lá a gente tinha essa tradição. Quando batia 12 anos, era 12 ou era 15? Agora estou em dúvida. Eu sei que tinha uma idade muito triste e você entrava no amigo secreto e deixava de ganhar. Que antes disso, você ganhava presente de todas as tias, de todos os adultos, que era super Nossa, legal. que Então coisa. era a data maravilhosa do ano, era o Natal. Era super tradicional. A gente Nossa. fazia na casa da minha avó, era um apartamento enorme. Era o máximo, cara, o máximo. E sempre foi assim, até. E como que é hoje? Putz, cara, hoje meus pais faleceram, eu passo com os meus sogros, mas, meu, não tem nem perto. Na verdade, é outra coisa. Hoje é uma comemoração simples que a gente faz. Se reúne Que todo legal. mundo. Meus filhos nunca acreditaram muito em Papai Noel, a gente também não levou essa tradição, não. Uhum. A gente sempre entendeu que mentira é mentira, então se não existe, não existe. Não tem por que eu ficar mentindo. Por um lado, beleza. Por outro lado, putz, era tão mágico, sabe? Era tão legal que a gente vivia. Nossa. Hoje é bem simples. A gente faz um jantar que a gente Mas faz tem em algum casa. momento, alguma coisa que vocês Tem. A fazem gente se reúne, a gente ora hora junto, junto? ora junto. Mas não tem aquela mágica, entendeu? Você gosta Também, da comida de Natal? cara, eu amo. Você curte, sério? Vocês tinham pratos específicos assim? Ah, os tradicionais, né? Sempre teve. Mas eu não sou muito fã, sabia? Da Não? comida, assim. Eu como, mas. Se puder, não. Cara, lá em casa era um monte de gente. Então imagina, 50 pessoas. Aí tinha o peru, tinha o chester e tal, mas eu não gostava. Mas tinha um molho de arroz, que era uma tia minha que fazia, e ela fazia Molho também um de negócio de arroz. camarão, cara. Ah, Nossa, mas era aí já muito bom. foge um pouco do tradicional, né? Não, a tradição Então, francesa tem frutos do mar também. Acredita? tradição É francesa. verdade. E a minha família é francesa, então eu tinha essa tradição de fazer um Ah, negócio com camarão, que era muito bom, velho. Aí doce tinha um mundo de doce, né? os doces são bons, né? Então, assim, a parte de comer também era bem tradicional, a gente amava, cara. Caraca. Você sabe que, olhando assim, depois que teve essa ruptura familiar da separação do meu avô, o Natal ficou bem triste, assim, bem chato. Aí, ao longo dos anos, a gente vem tentando sempre melhorar. Até que o ano passado a gente tinha terminado a reforma aqui em casa. E aí eu chamei todo mundo da família para fazer o Natal aqui. Eu lembro. E foi o melhor Natal que a gente teve. Porque foi sempre um conformismo que eu tinha, assim, de falar, cara, um dia eu queria que o Natal voltasse. E até pensando que a gente quer ter filhos logo, eu preciso já começar antes e ir melhorando o Natal para quando meus filhos nascerem, ter algo que tem uma tradição realmente, que é uma coisa que marca muito nossa infância. E eu acho que hoje a gente perdeu mão de tradição, né? A gente Pô, quase não total. tem. Então eu lembro de fazer aqui em casa, reunir todo mundo ao redor da mesa e trazer uma palavra, que foi uma coisa que eu comecei a fazer nos últimos 4, 5 natais. Ah, é? Mesmo quando eu faço junto com os meus sogros,
eles me pedem para trazer uma palavra. Ah, pode trazer uma palavra? Aí beleza, eu preparo alguma coisa, na hora a gente traga uma palavra rápida, uma oração. E aqui também, aqui foi muito legal, porque eu trouxe, falando bem de Jesus, né? Quem era Jesus, o que é Jesus, porque a minha família hoje, praticamente, eu acho que metade é cristã agora, e metade ainda não é. Então, Continua messiânica. continua messiânica. Então tem tipo um elefante branco na sala com relação a isso, assim, é Ah, mas bem... é só orar o Pai Nosso que tá tudo certo. O Pai Nosso é incomum, mas quando você ora junto não é igual, porque tem essas Ah, diferenças de não, mas palavras igual o aí. Pai Nosso dos católicos e dos protestantes. É diferente, né? Tem um pouquinho de diferença. Hum, Na minha casa também tinha, porque chegou uma hora que começava a ter alguns evangélicos, e aí na hora de rezar Ave Maria, alguns Ave não Maria, rezavam. não tem. Porque, mas tudo bem, todo mundo se respeitava. Então quem queria rezar, rezava, e quem não queria ficava quieto, ninguém vai. Você. Não, nunca teve isso. Isso é um ponto interessante, que é, ainda que em rede social você tenha um monte dessas discussões, a gente nunca teve, pelo menos dentro de casa, nenhum desses atritos sobre religião. E eu sinto que as pessoas, quando estão ao vivo, elas não brigam tanto, elas se respeitam mais. Você consegue entender, né? Então, no final das contas, o ser humano consegue se respeitar. O problema é quando radicaliza, né, em rede social ou em grupos, entendeu? A gente nunca teve problema de discussão de religião em casa. Que bom. Nunca. Muito pelo contrário. Eu confesso que assim, a gente já conversou bastante. Hoje eu não falo tanto, porque quando eu comecei a entender base de justamente investigar, assim, eu comecei a ver que não fazia sentido muita coisa na religião que eu vim. Hum, Então, pelo próprio embasamento e questionamento, você já consegue desfazer algumas coisas. E entendi. aí aquilo ficou tão latente que no início, assim, às vezes minha avó falava alguma coisa e eu via que, nossa, aquilo não era verdade. Aí eu falava, mas eu via que ela ficava bem triste, assim, depois eu parei de discutir, sabe? A gente também, com a minha sogra, a gente tinha algumas discussões teológicas. E, Sério? assim, eu não, a Paula. Mas eu falei, cara, você tem a sua opinião, ela tem a dela. E existem, falando agora um pouco de fé, eu acho que dentro da sua fé, o melhor evangelismo que você pode fazer está relacionado ao seu testemunho. Então, tem até um exemplo pessoal. A minha mãe era ultra católica, né? Tinha lá todas as tradições, tudo. Quando eu saí da igreja católica e fui para a igreja evangélica, o que no final das contas é você deixar de frequentar a missa e passar a frequentar o culto, inicialmente minha mãe ficou revoltada, ficou super brava. Só que, com o tempo, ela começou a ver que as mudanças na minha vida eram para melhor. Então, no final, ela falou assim: olha, eu prefiro você evangélico do que você quando era católico. Então, todos somos cristãos e para você a fé evangélica fez mais sentido Uhum. do que para mim. Então, que bom. Continua nesse caminho porque eu prefiro você assim do que como você era antes. Então, no final das contas, o testemunho que você traz, o fruto acaba sendo mais importante do que as palavras que você, ou o convencimento, né? Sim. Não sei, eu não sei Que onde eu bom. vi outro dia que fala assim, eu não quero saber de palavras, eu quero saber de atitudes. Acho que foi num livro, no filme do Capitão Fantástico que ele fala isso. Um filme bem legal. Que eles não têm nada de cristão, eles são todos ateus. Mas eles falam, olha, me mostre atitudes e não palavras. Porque palavra qualquer um pode falar. Agora, atitude de fato é o que faz a diferença, né? Muito bom. E, Antônio, que dica aqui? Quando chega essa época, assim, o coração dá uma apertada, porque você fica imaginando, às vezes, beleza, a gente tem um contexto que a gente passa com família, mas quem não passa. Tem pessoas que podem passar sozinha, tem pessoas que às vezes passam com famílias disfuncionais. Qual que é o conselho que a gente pode dar aqui para quem está ouvindo, que de repente está com o coração apertado aí do Natal, ou que passa um Natal disfuncional e que quer começar a ter um Natal diferente dentro de casa? Que dicas que a gente pode dar para o pessoal conseguir tomar a liderança do Natal, fazer alguma coisa que traga um momento de tradição, assim, pensando realmente em estar bem em família, sabe? Cara, vou te falar que eu não sei. Mas
aqui no que a gente tá. No que a gente tá conversando aqui, fala. Desculpa. Você vai engasgou aí? Eu não sei. Mas eu vou te falar uma coisa que, enquanto a gente tá falando, O eu tô corte. pensando que na minha casa, na minha família, a minha avó e a minha mãe eram quem puxavam a reunião. É mesmo? Hoje, na minha família, quem mais faz questão da reunião é o Thaís, meu filho. Ele faz questão, cara. Não é brincadeira. A gente fala, vamos passar o Natal na praia. Eu falo, não, pai, eu quero estar com o vovô e com a vovó. Eu quero que a gente se reúna. Eu quero isso. Ah, Fala, por quê, filho? É presente? Eu falo, não, não, eu faço questão disso. Então, despontou alguém puxando isso. Na sua família foi você. sim. Então, me fala você. Como é que faz isso? Eu não fui eu na minha casa, entendeu? Uhum. Como é que você despertou isso em você? O que você fez para... Porque me parece que alguém precisa assumir essa liderança, entendeu? Fazia algo, né? Eu acho que um dos pontos que eu comecei a fazer uma análise é comparar a família a uma empresa. Hum, Então imagina que a gente passou o ano inteiro junto, uhum. convivências, aniversários, encontros, e você chega no final de ano e você tem a famosa festa de confraternização, né? Você já trabalhou em empresa, você lembra como era. A festa, todo mundo anseia por aquilo, por estar junto. Sim, super legal. Alguns com motivações diferentes, mas o que eu comecei a pensar é juntar naquele momento, naquela data, e você usar os recursos da tradição para poder reconhecer a família, Hum, para poder agradecer as pessoas, para poder colocar visão na família. ó, Tudo isso me ajudou a também ter aquela pausa do descanso. Você tá todo mundo vindo igual doido do ano, assim, descarregando as emoções. Às vezes o ano não foi tão bom. Eu comecei a levar por esse caminho e ter esse entendimento de que ali, durante um momento, toda a minha família estava com a atenção voltada para um momento familiar e que se eu tomasse se eu tomasse à frente a liderança daquele momento, eu ia conseguir direcionar a família inteira. Então eu comecei a entrar num lugar bastante até de oração, e entender a palavra que eu tinha que trazer, entender, ter momento de balanço, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. caraca, Fê. Parar naquele momento e fazer um balanço de tipo, como foi o ano? O que fez de errado, o que fez de certo, mas descarregar o peso, descarregar toda a angústia naquele momento e apreciar que uns estão com os outros, sabe? E já colocar a visão pro ano que vem. Eu creio que esse foi e o lembrete do que realmente importa, que como a gente veio cada pessoa acreditando numa coisa, com uma fé em uma coisa. Lembrar de Jesus é lembrar de Deus e encaminhar para esse lugar e colocar todo mundo no mesmo nível, independente de onde veio, para onde vai. É, eu vejo que isso fez muita diferença, sabe? Ao ponto de que quando eu fiz as primeiras vezes foi melhorando. Mas Quando você começou a fazer uns 5 anos? por aí, uns 5 anos. Teve um ano que foi muito ruim a minha tentativa, o outro ano foi ruim ainda, aí começou a melhorar. Mas o ano passado, quando eu vi a oportunidade de fazer aqui em casa, porque até a visão de ter a casa foi em cima disso. Foi de tipo, Caraca. cara, eu queria que a minha casa fosse esse lugar para família, para toda a família, ter um Mas isso espaço. influenciou na escolha do apartamento, do tamanho, tudo? Aham, tudo. Sério? A sala ser desse jeito, tudo que foi Tá desse brincando, jeito. mano. Sim, foi bem, bem, bem especial isso. E quando começou o Natal do ano passado, eu senti o clima diferente porque, primeiro, a autoridade toda da casa era minha. Uhum. Então, tipo, eu podia fazer o que eu quisesse no bom sentido, que eu estava liderando aquelas pessoas, elas estavam vulneráveis. Eu tentei já fazer na casa de alguém e isso não deu certo porque, primeiro, a casa não era minha, segundo, o ambiente da casa eu não sei, não era eu que liderava o ambiente no dia a dia. Sim. Aqui não, aqui a gente já prepara a casa para receber as pessoas, a gente já está no ano inteiro preparando a casa para a célula que a gente faz aqui. Então, essa questão da atmosfera do ambiente faz toda. Então, eu estico você a pensar, né? Traz agora e começa já a pedir para Deus realmente te ajudar a ter o controle da atmosfera, onde for, na casa da avó, na casa do vô. Então, um momento especial ali que vai fazer relembrar, às vezes, dos tempos passados. Ou se você for passar sozinho, passe sozinho, mas tem esse momento de balanço, de qualidade. Acho que tudo isso é muito válido, né, Cara, pra gente encerrar o ano aqui. eu anotei aqui o que você falou, porque é, eu,
você trouxe visão para mim agora para isso, porque eu ficava um pouco de preguiça de fazer em casa, porque dá muito mais trabalho, né? Então a Paula tinha muito mais trabalho, eu tinha muito mais trabalho, porque você é o anfitrião. Uhum. Então eu estava olhando só sob o ponto de vista do ônus. Mas você trouxe visão para algo para que eu queira fazer na minha casa, porque, meu, eu vou fazer o exercício de pensar na visão, de fazer um balanço, de trazer uma palavra especial, e ter autoridade e o controle sobre o ambiente, porque é na minha casa. Total. Agora, cara, a gente tinha uma tradição antigamente que a gente trazia pessoas de fora, pessoas que não tinham família para passar o Natal em casa. Então a gente emprestava a nossa família para pessoas que não tinham família. Muito legal. É, a gente não tem feito isso, acho que não lembro se a gente fez isso algum ano. Mas, cara, agora que você falando também, eu pensei que às vezes tem pessoas que são sozinhas, Uhum. que não têm essa oportunidade. Então, eu acho também que é uma oportunidade de você abrir sua casa e trazer pessoas para sentir um pouco que é família por alguns motivos. Primeiro, pela bondade em si de você dar um Natal melhor, mas também às vezes eu acho que você traz visão para aquela pessoa, para que ela, sabe, cara, eu quero isso. Você muda o ano dela seguinte. Exato. Ela Olha. começa a sonhar com alguma coisa. E a gente tinha uma discussão, Uhum. eu quero ver sua opinião. Lá em casa, algumas vezes, algumas crianças de orfanato vinham passar o Natal em casa. Nossa, que legal, sério? Na época da tua mãe. Meu pai que fazia isso. Uau. Trazia crianças de orfanato, passava o Natal em casa. E aí tinha um dilema que era, cara, você tá dando um gostinho de alguma coisa que ela não vai alcançar. Ou você está envisionando uma criança para que ela busque aquilo. Nossa, O que você acha? eu acho que você dá a visão pra ela buscar aquilo, cara. A gente também achava isso, Nossa. mas era sofrido porque a criança ia embora, entendeu? No dia seguinte. Não, no mesmo dia. No mesmo dia? Acho que não dormia, você levava Ah, embora de volta no mesmo dia, cara. Não tinha como dormir em casa, entendeu? Cara, Nossa, cara. Mas isso faz quanto tempo? Não tem nem ideia o que aconteceu com essas crianças. nem imagina. Já pensou se Meu, elas meus estão pais reunidas faleceram, agora imagina. de lembrar, falar assim, nossa, eu lembro daquela família e hoje eu tenho isso daqui. Então, aí vai da visão que você tem, né? Eu Nossa. tenho a visão, a minha cosmovisão mesmo é de que o ser humano consegue todas as coisas. Então, se ele está envisionado, se ele crê em Deus, se ele consegue ter força de vontade, se ele consegue orar, ele vai conseguir qualquer coisa, cara. Eu não acho que é um pilim-pim-pim, tem muito trabalho, Uhum. mas tudo começa com uma visão, entendeu? Então, dar uma visão para alguém, que até o princípio do discipulado, de trazer gente para dentro de casa, é falar assim, cara, é isso que é possível. Queira isso, entendeu? Sim. Você falou isso, eu lembrei de uma outra Queria te coisa que, desafiar a trazer alguém para sua. caraca, muito bom. É, eu lembro de um Natal que a gente tava e era na casa da minha sogra. E eu não tinha preparado nada. Aí minha sogra chegou e falou assim: Ah, você pode, por favor, levar uma palavra só pra gente fazer uma oração? Hum, Faz uns 3, 4 anos. E, cara, graças a Deus que, tipo, a gente tá constantemente envolvido com coisas de liderança. Então, você nunca tá desprevenido. Eu lembro que uma vez um pastor que era próximo falava: Cara, você sempre tem que ter uma palavra. Independente de onde você for, você sempre tem que ter uma palavra. E eu lembro que foi rápido e eu também não fiquei pensando muito e já fui no básico, arroz com feijão, né? E aí, quando eu comecei a falar daquela palavra, foi muito rápido, assim. E coisa aí, de 5 minutos, assim. 5 minutos, nem Tá, isso. Acho que nem isso. Foi tá. muito rápido. Eu falei de Moisés para fazer de antes no deserto e agora Tá. você indo para uma terra nova e tal. Cara, na hora que eu terminei, tinha uma prima da Rafa chorando em prantos e ela veio me abraçar e ela falou assim: Nossa, eu tava me sentindo muito pesado. E a sua mensagem me trouxe esperança pro ano que vem. Uau, Aí eu falei: Caraca, olha o poder de você uau. tá adiante. Porque às vezes a gente tá convivendo tanto com o nosso ciclo de família ali, que é mais no dia a dia, e a gente acha que eles estão acostumados a viver o que a gente vive. Sim. E quando a gente tá num ambiente assim, a gente sabe que não, né? Que às vezes tem outras pessoas vivendo ali que vivem em contextos totalmente diferentes. Então isso me lembrou aqui também Putz, que fez cara, me muito fez sentido. pensar agora que a gente tem histórias de vida tão diferentes e o que você está trazendo é de alguém que tinha algo e deixou de ter. E aí então entende a falta e valoriza. E eu veio de um contexto que eu tinha algo, mas ele foi diluindo e eu não tive uma ruptura drástica, entendeu? Ele Uhum. foi diluindo ao longo do tempo e eu deixei de dar valor, entendeu? Mas é uma oportunidade única que a família está reunida. Ó,
assim, cara, eu preciso resgatar em mim o valor dessa reunião, independente de onde vem o significado. Mas é uma oportunidade de a família estar reunida, é a oportunidade de você falar para as pessoas que você as ama, de pedir perdão para algumas, de perdoar outras e de fato deixar a família unida, né? É verdade. É. É, Acho que de fato esse é o ponto do Natal, né? exato. Bom, aproveitando o final desse episódio aqui, eu queria falar também o seguinte, que a gente vai entrar num pequeno recesso de férias. Então, daqui o final do ano, começo de janeiro, a gente deve voltar em uma data não determinada, porque o Felipe falou para eu não dar uma data determinada. Toda vez que a gente dá data determinada, acontece alguma coisa e depois a gente... Mas a gente também está reformulando algumas coisas e a gente vai voltar para o ano que vem com algumas novidades, né? Verdade. E com bastante força. Então, Isso aí. eu queria agradecer em meu nome, em nome do Felipe também, todo mundo que assistiu ao longo desse ano. Foram 31 episódios. A gente não tem patrocínio, a gente não tem ninguém pagando nada pra gente. A gente faz tudo de dentro de casa mesmo, do nosso bolso. E obrigado por esse ano que a gente passou junto. Foi um projeto muito legal. Isso aí. Valeu, Antônio, pelo ano. Valeu, pessoal. Boas festas. É Deus isso. abençoe. Feliz Natal. Feliz Natal. Valeu.